Iremos, a partir de agora, relatar as formas que o Divino Espírito Santo de Deus se movia dentro das igrejas, Assembleias de Deus no Brasil, através das orações e pregações do missionário Gunnar Wingren nos anos de 1911 a 1932. E estes relatos foi extraído do livro Diário do Pioneiro Gunnar Wingren, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E nós aqui do canal Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina, dedicamos estes relatos a todos os crentes pentecostais, inclusive aos assembleanos que não conhecem a verdadeira Igreja Assembleia de Deus de 1911 a 1932, aonde o poder de Deus era tanto que até crente chegava a flutuar debaixo da presença do Divino Espírito Santo de Deus. Oh, glória seja dada ao nome santo de Jesus Cristo. Vamos lá começar os relatos. Assim Gunnar Wingren escreveu no seu diário, na página 72 e 73, sobre o culto a Deus do dia 11 de janeiro do ano 1915. Tivemos um culto hoje cheio do poder de Deus e de muita alegria. Eu ri tanto debaixo do poder do Senhor. Eu ri tanto debaixo do poder do Senhor que quase perdi todas as forças. O mesmo aconteceu com outros irmãos. No princípio do culto, a irmã Nazaré viu o céu aberto sobre ela e o teto desapareceu, e ela viu uma luz fortíssima sobre a sua cabeça, e era tão forte que ela não podia olhar diretamente aquela luz. O novo ano começou de maneira gloriosa. Jesus batizou uma jovem irmã com o Espírito Santo. Foi no culto de vigília do Ano Novo. Duas meninas tomadas pelo poder de Deus, riam e se alegravam tanto que eu tive medo de elas não aguentarem. Muitas outras pessoas também foram dominadas pelo poder de Deus. Oh, que alegria! Louvado seja o meu Salvador Jesus. A mensagem que preguei no primeiro culto deste ano foi: permanecei em mim. Chorei tanto na pregação que foi difícil falar. Muitos dos crentes na igreja choraram também. Glória a Deus. Na página 77 e 78 também está escrito: numa igreja o poder de Deus se manifestou maravilhosamente quando Gunnar Wingren pregou. O culto durou até mais da meia-noite. No culto, um irmão viu uma linda estrela brilhante ao lado de Wingren quando ele pregava.
Num outro culto, quando Gunnar Vingre falava sobre a obra missionária, o poder de Deus veio sobre Vingre tão poderosamente que ele teve de se sentar-se um pouco para rir. Ele teve de se sentar-se um pouco para rir e depois continuar a pregação. Durante um culto, uma irmã se aproximou dele e tocou no seu braço e profetizou que ele deveria seguir corajosamente adiante, pois o Senhor Jesus estava com ele e que ele deveria continuar pregando sobre a vinda de Jesus e a cura de enfermos e a expulsão de demônios e realizando milagres e maravilhas e buscando sempre coisas mais profundas do céu. Oh, glória seja dada ao nome santo de Jesus. Em 11 de outubro do ano de 1915, Gunnar Vingre participou de um culto e ele disse: enquanto eu estava falando sobre a obra de Deus no Brasil, uma irmã teve uma visão, viu uma nuvem sobre a minha cabeça. Depois que terminei de falar e cantar o hino em português, ela viu como a nuvem negra se transformara numa nuvem toda branca e cheia de luz, e se colocara como uma coroa sobre a minha cabeça. 2 dias depois desse culto, durante uma oração, eu me sentia tão seco, como se não tivesse nenhum poder ou força em meu corpo. Porém, de repente, o poder de Deus veio sobre mim de maneira maravilhosa. Os outros irmãos me deixaram para ir tomar café, mas eu nem me podia levantar por causa do poder de Deus. Só depois fui à mesa tomar café com os outros irmãos. Em um outro culto de oração para os que estavam desejosos da bênção de Deus, Gunnar Vingre escreveu em seu diário, na página 88, o que lhe aconteceu, e assim ele disse: eu ia comer alguma coisa antes do culto, mas o Espírito me dirigiu da sala de jantar para a sala de oração, a fim de orar por aqueles que estavam desejosos. Glória a Deus, o poder de Deus caiu sobre nós e preguei com muita inspiração, Laidocromanaia, sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Foi um maravilhoso dia nos átrios do Senhor. No ano de 1922, Gunnar Vingre escreveu em seu diário, na página 123, o seguinte: esta noite a mensagem foi tão forte que atingiu os ossos e medulas dos irmãos. Vários choraram. O irmão Westlund e eu pregamos debaixo da inspiração do Espírito Santo. Sobre um certo culto, Gunnar Vingre disse: ali o poder de Deus se manifestou extraordinariamente e os cultos eram como campo de batalha. Vários irmãos foram lançados no chão pelo poder de Deus. Carabafuria code kramalachenecracia nai. Na página 95 e 98 também está escrito: os missionários tinham agora se espalhado
por todo o norte do país. E no mês de novembro de 1917 houve uma revolução, mas isso não impediu o trabalho, e o poder de Deus operava cada vez mais nas igrejas e entre o povo, e acontecimentos sobrenaturais eram frequentes nos cultos. O poder de Deus se manifestou em uma irmã que viu o rosto e as roupas do missionário Wingren transformadas e brilhantes como o sol. O trabalho no ano de 1917 chegava ao fim, e o Senhor disse numa profecia que o seu povo devia consagrar-se mais, e separar-se do mundo, e não crucificar a Cristo de novo. Na página 75 também está escrito: no ano de 1915, o missionário Gunnar Wingren teve de deixar o glorioso movimento pentecostal no Pará e fazer uma viagem missionária ao estado de Alagoas. Wingren chegou em Maceió no dia 1º de maio pela manhã. Viajara de navio. Do porto, ele foi diretamente para um culto na casa de um irmão chamado Simplício, e 9 crentes estavam presentes. À tarde, Gunnar Wingren orou por uma irmã que contraíra uma enfermidade súbita e não mais podia falar, e Jesus a curou imediatamente. O rumor dessa cura se espalhou na vizinhança e houve grande repercussão, e muita gente veio ao culto seguinte. Os cultos de oração eram realizados no lugar chamado Trapiche da Barra, em Maceió. E Gunnar Wingren disse em seu diário sobre um acontecimento sobrenatural que aconteceu nesse culto, e assim ele disse: enquanto eu estava orando, um homem foi alcançado pelo poder de Deus de maneira tão forte que por 2 vezes foi levantado bem alto do chão. Louvei muito ao Senhor e senti grande gozo no meu Deus. Oramash, toreclamanarai. Oh, glórias! Você que está ouvindo este relato, talvez você esteja se perguntando: será que tem base bíblica para um crente flutuar e ser levantado do chão sobrenaturalmente? Eu digo que sim, pois está escrito no Velho Testamento, lá em 2 Reis, capítulo 6, e versículo 6, que um machado caiu dentro de um rio, e de repente o profeta Eliseu, com o auxílio do poder de Deus, fez o machado flutuar lá de dentro das profundezas das águas daquele rio. E assim o machado flutuou subindo as águas até aparecer na superfície do rio. O machado flutuou. No Novo Testamento, em João capítulo 11, e versículo 43 e 44, nos diz que após Jesus ordenar a um defunto que saísse do túmulo, eis que de repente o defunto saiu do túmulo, tendo as mãos e os pés enfaixados, enlaçado com faixa, ou seja, o defunto não podia andar. E o rosto do defunto estava enrolado no lençol.
E Jesus disse aos seus discípulos: desenrola-o e deixa-o ir. Isso depois que o defunto saiu de dentro do sepulcro, do túmulo. Reparem bem que para o defunto sair de um túmulo escuro, ele teria que ter visão para enxergar o caminho, e pés livres para poder sair andando para fora. Então, se o defunto estava com os pés amarrados e com seus olhos vedados, então ele só pôde ter saído daquele túmulo flutuando e voando pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! O defunto flutuou. No ano de 1943, David Walker pregava, quando de repente ele flutuou, literalmente saiu do chão, se levantando do chão diante de todos os cristãos presentes ali naquele culto. E a verdade deste fato é que conseguiram bater uma foto do fato ocorrido. E esta foto está aí para quem quiser ver. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 9 e 10, nos diz que Jesus, depois de 40 dias da sua ressurreição, estando ele no Monte das Oliveiras, eis que de repente Jesus foi elevado às alturas, ou seja, ele flutuou e voou, e uma nuvem o recebeu no céu, ocultando aos olhos de cerca de 500 discípulos que o viam subir ao céu, ali naquele Monte das Oliveiras. Estas provas são infalíveis que Deus tem este poder de fazer um homem flutuar. Mas o mais incrível é que no arrebatamento da igreja não vai ser só um homem que vai ser levitado, que vai ser levantado. Não, será todos os crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que irão subir deste mundo, irão subir deste chão para o céu de luz, irão voar aos céus para estar para sempre com o Senhor Jesus. Nas páginas 84 a 88 está escrito: em todos os lugares onde Vingrem chegava, acontecia grande despertamento espiritual. Multidões se reuniam para escutar a sua mensagem e receber o poder do Espírito Santo de Deus. Em um domingo, dia 19 de março do ano de 1916, Vingrem realizou um culto e disse: falei sobre Hebreus capítulo 13, versículo 8. Houve línguas e interpretações. A unção de Deus caiu tão fortemente que muitos irmãos ficaram tremendo debaixo do poder de Deus, e toda a igreja jubilava na presença do Senhor Jesus Cristo. À tarde, vários foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. À noite, o local estava superlotado, e após o culto, eu batizei 5 pessoas nas águas. Durante um culto, uma irmã viu uma nuvem sobre a casa onde estávamos reunidos, e daquela nuvem saiu fogo, e ela viu fogo tanto do lado de fora como do lado de dentro da casa. Eu tive de me deitar no chão,
Tão imensa foi a alegria que senti, glórias a Jesus Cristo. E vários foram curados e batizados com o Espírito Santo de Deus. Depois de 2 meses de trabalho intensos, cheios de muitos cultos, Gunnar Vingre iniciou imediatamente uma semana de estudos bíblicos e os seus temas foram a noiva de Jesus e a sua relação com ele. A característica da noiva de Jesus é a simplicidade e a humildade. Como a noiva depende de Jesus, a vitória da noiva e o amor de Jesus por sua noiva. Durante todos esses cultos houve poderosas manifestações do Espírito Santo com línguas, interpretações e profecias. Muitos tiveram um encontro maravilhoso com Deus para a salvação e para a renovação. Gunnar Vingren escreveu sobre esses cultos dizendo: muitos foram salvos, curados e batizados com o Espírito Santo, e muita gente incrédula veio para escutar a pregação do Evangelho. E a minha oração a Deus foi: Senhor, dai-me um espírito mais avivado quando eu estiver pregando, e mais poder. Durante um desses cultos, Gunnar Vingren disse no seu diário: eu estava tão cheio de alegria que saltei e pulei sobre o poder de Deus. Eu estava tão cheio de alegria que saltei e pulei sobre o poder de Deus. Glórias e louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Labrasúria Canai. É isto mesmo que você está ouvindo. O fundador da Igreja Assembleia de Deus, ele dava lugar ao Espírito Santo e pulava e saltava no culto debaixo do poder de Deus. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Quero ver agora os teólogos e pastores assembleanos, modernos, céticos e intelectuais que julgam o sapatear e o pular sobre o poder de Deus nas igrejas Assembleia de Deus. Quero ver eles julgarem o fundador da igreja, Gunnar Vingren, que também pulava e saltava no poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu sei porque muitos destes pastores e teólogos assembleanos julgam quem pula e salta na igreja. É porque eles pegaram uma informação totalmente equivocada de alguém que pegou um trecho deste diário de Gunnar Vingren e fez uma foto com dizeres que Gunnar Vingren exortava os crentes a pararem de saltar e pular na igreja, e postaram na internet esta foto, disseminando a mentira. Mas na realidade as informações são mentirosas e não consta o final da narrativa, onde Gunnar Vingren se arrepende de ter falado mal de outros movimentos pentecostais. Eu vou ler aqui sobre isto agora, para que você compreenda a história completa deste fato. Isto está escrito na página 116 do Diário do Pioneiro, que diz: Gunnar Vingren, ao chegar à cidade de Criciúma,
no estado de Santa Catarina, no ano de 1920. Assim escreveu em seu diário: todos aqui são da Lituânia e receberam-me muito bem. De noite foi realizado um culto, mas como era no idioma lituano, eu não compreendi nada. Primeiro cantaram um hino, depois todos tiraram os sapatos e se deitaram no chão, formando um círculo. Depois que todos haviam orado, começaram a pular e a dançar durante mais ou menos meia hora. Depois se puseram de joelhos outra vez e oraram. Eu os exortei a que deixassem essa coisa de dançar, pois isto não está escrito no Novo Testamento, e era uma bobagem que eles deviam abandonar. No dia seguinte, ocorreram as mesmas coisas. Diziam que eram dirigidos pelo Espírito Santo, e um deles era considerado profeta. Eu então falei seriamente com ele e disse a ele que não é por meio de profecia e de interpretação de línguas que devemos ser dirigidos. Isso nos foi dado para nossa edificação, mas a direção verdadeira e a instrução necessária vem da Bíblia, que é a palavra de Deus, clara e infalível. Eles então prometeram acabar com a dança, porém fizeram a mesma forma no dia seguinte. Enganaram-me e no meio da dança mandaram-me embora. Eu então os deixei. Wingren concluiu a sua visita àquele lugar escrevendo no seu diário: Deus e o Espírito Santo me fizeram prometer que eu nunca falaria mal de seus filhos. Eu disse a Deus que por minha própria força eu não podia cumprir aquela promessa, mas se Ele me desse forças, eu a cumpriria. Depois, a alegria do Espírito Santo veio sobre mim. Aleluias, aleluias e glórias a Deus. Amém. Irmãos e irmãs que estão ouvindo este relato de Gunnar Wingren, vocês podem perceber que ele, após fazer um pré-julgamento de um movimento espiritual que dizia que estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo, depois deste pré-julgamento, Wingren foi cobrado pelo Espírito Santo. Wingren naquele momento ficou sem a alegria de Deus e teve uma crise de tristeza e crise de consciência provocada pelo Espírito Santo, para que Wingren pedisse perdão antes que o pré-julgamento se tornasse em uma blasfêmia. Ou seja, a síndrome da blasfêmia já estava rodeando Wingren, mas ele teve a sensibilidade de reconhecer que ele estava errado e até mesmo equivocado, e tendo um falso discernimento, achando que não era de Deus aqueles movimentos. E assim ele pediu perdão com a promessa que nunca mais falaria mal dos que pula no Espírito. E logo depois, a alegria do Espírito Santo veio sobre Wingren. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e aleluias. Infelizmente, quantos que têm a síndrome da blasfêmia e não sabem que estão quase a perder a salvação por julgar irmãos que sapateiam e pulam e rodopiam e fazem aviãozinho nos cultos.
E ainda eles têm coragem de dizer que não há base bíblica para isso. Esquecem o que Jesus disse em Mateus capítulo 22 e versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem até uns pastores aí no YouTube que se dizem assembleianos antigos, mas não conhecem nada da Assembleia de Deus antiga dos anos 1911 a 1932. Tem até um pastor que tem a coragem de dizer assim: me prova na Bíblia que pular no poder de Deus é de Deus. Se este pastor tivesse na minha frente, eu falaria assim para ele: sim, eu provo. Em Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesus disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Vocês podem perceber que os judeus, embora não creiam em Jesus, mas quando eles vão à frente do muro da lamentação para orar a Deus, ali eles começam a orar e a sacudir o corpo para frente e para trás. Uma pessoa uma vez perguntou a um judeu por que eles fazem aquilo, e ele respondeu dizendo: é porque estamos amando a Deus com todo o nosso coração, e de toda a nossa alma, e com todas as nossas forças. Glória a Deus, glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 8, nos diz que um ex-paralítico entrou no templo com Pedro e João, andando, exaltando e louvando a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos diz que ali aconteceu o primeiro avivamento espiritual, onde culminou com cerca de 120 pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E ali todos eles receberam o poder de Deus e falaram em outras línguas. E o mais interessante é que no versículo 13 e 15, a expressão corporal do corpo deles, no momento em que estavam cheios do Espírito Santo, foi confundida com a de um bêbado. E um bêbado, sabemos que quando ele está de pé, ele cambaleia, e mesmo sentado, ele se balança, falando alto. E assim foi confundido como bêbados os quase 120 discípulos de Jesus, depois que receberam o poder de Deus. Mas Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, explicou para a multidão de mais de 3.000 pessoas que os cerca de 120 cristãos não estavam bêbados, como eles pensavam, e que aquilo era a promessa de Deus, dito pelo profeta Joel, lá em Joel capítulo 2, versículo 28, que diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E vocês acham que a carne suporta ficar quietinha depois de receber o Espírito de Deus? Lógico que não. Não é à toa que apenas 120 discípulos de Jesus atraíram mais de 3.000 pessoas somente com a voz alta, de tanto falar em outras línguas estranhas. Infelizmente,
Tem um outro cidadão aí no YouTube fazendo vídeo querendo dar um de historiador antigo e não sabe nada da igreja pentecostal antiga e diz cada mentira em seus vídeos. Uma de suas mentiras que ele diz é que os crentes antigos não saltavam e nem pulavam nos cultos antigos, e sim ficavam quietinho. Isto só se for na igreja que ele pertence, porque na Assembleia de Deus antigas acabamos de ouvir diversos relatos que os crentes antigos experimentavam as manifestações do Espírito Santo de formas impressionantes. E o pior de tudo é que este cidadão ofende com palavras torpes todos os crentes pentecostais que dão lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele diz que não é o Espírito Santo que usa os crentes nestas manifestações. Felizmente, tenho que falar, este cidadão está com a síndrome da blasfêmia contra o Espírito Santo. E o pior de tudo é que ele está ensinando seus discípulos a praticarem a blasfêmia. E isto é muito perigoso para a salvação das almas deles, porque Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 29 e 30, que quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu do eterno juízo. Jesus disse isso. Foi porque os fariseus diziam que Jesus tinha espírito imundo. Irmãos e irmãs, vocês estão vendo a gravidade deste versículo? Eu vou deixar aqui um conselho. Em qualquer culto que você for e ver uma manifestação estranha, e ainda que você fique em dúvida se é o Espírito Santo, nunca blasfeme, dizendo que é espírito imundo, pois se não for espírito imundo, você estará blasfemando e nunca mais você terá perdão. Vocês podem até discernir que alguns realmente possam estar na carne ou com demônios. Agora, generalizar, falando que todos os crentes pentecostais estão na carne ou com demônios, aí é blasfêmia contra o Espírito Santo na certa. Por isso, tomem cuidado. Guardem as vossas almas, corpo e espírito em santidade para o Senhor Jesus. Sejam irrepreensíveis, tanto no agir e no falar, para que vocês possam manejar bem a palavra de Deus e chegar na estatura de varão perfeito, segundo a palavra de Deus. Aqui finalizo mais um vídeo do canal Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. O próximo vídeo que iremos postar será sobre os relatos de Gunnar Wingren, de como Jesus batizava com o Espírito Santo os crentes assembleanos nos anos de 1911 a 1932. E eu aconselho você que não é batizado com o Espírito Santo a ouvir estes relatos
E depois também postaremos outros relatos sobre milagres e curas de picadas de cobras venenosas e sobre as perseguições que os crentes pentecostais assembleanos sofreram dos anos 1911 a 1932, que também estão relatados no Diário do Pioneiro Gunnar Wingren. Peço aos irmãos que todos que assistirem a este vídeo, que deem um like no vídeo e que compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que este vídeo chegue aos pastores assembleanos, para que eles conheçam como é que era o verdadeiro mover de Deus dentro das Assembleias de Deus antiga, a fim de que eles voltem ao primeiro amor. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. E assim me despeço de vocês com a bênção referida ali em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos. Amém e Maranata, ora, venha, Senhor Jesus.